bem-vindos. Hoje eu tenho a honra de entrevistar o Dr. Demetrios Germini, cirurgião do aparelho digestivo. Muito obrigado pela sua participação. É uma honra lhe receber no nosso podcast, doutor. Prazer estar aqui, Diego. Que bom. Vamos começar. A gente vai falar sobre vários assuntos, né? Mais precisamente sobre cirurgia É bariátrica, isso aí. que é a nossa ênfase de hoje. Mas eu gostaria de começar lhe perguntando como foi, como foi se tornar médico, assim, o que lhe estimulou, quais foram os incentivos, se teve alguma referência na sua família, como foi essa trajetória até chegar dentro da sua profissão, né, se tornar médico? Essa é uma pergunta bastante interessante, Diego. Na verdade, a engenharia perdeu um engenheiro. Eu estava me Uau! preparando para me tornar engenheiro, meu pai é engenheiro mecânico, e no meio do processo, no colegial, no ensino médio hoje, né, eu descobri que eu gostava muito de biologia, gostava muito de ciências, e conversando com um médico, amigo de um pai de um amigo meu, ele acabou falando, olha, mas não tem muito perfil de engenheiro, não. Você gosta de ciências, você gosta de estudar, né? E impactar a vida das pessoas sempre foi uma coisa que me encantava, né? Poder interferir de uma forma positiva. E acabei me descobrindo médico, ou descobrindo médico não, me descobrindo com um perfil de médico, né? E foi assim, de uma forma gradual. Na minha família, eu não tinha nenhuma referência de médico, eu sou o primeiro médico da família, e acabou acontecendo uma coisa muito interessante, que é uma das coisas que eu mais me orgulho, né? Eu tenho mais 3 irmãos, e 2 irmãos acabaram se tornando médicos e cirurgiões. Acredito que alguma influência eu tive Aham. nesse processo, e isso é uma coisa que eu me orgulho muito, porque acabou sendo talvez uma coisa positiva na vida deles, né? Que legal. Então a sua decisão já influenciou ali. Para o bem ou para o mal, não sei, mas foi uma coisa bem bacana. Que legal. E hoje no exercício da profissão, não estava nem no nosso script, mas eu fiquei curioso. A questão da engenharia ali, você, em algum momento, eu sei que você não cursou, né? Mas era uma ideia. Você consegue utilizar esse dom, algo nesse âmbito ali de ser mais analítico, né? E tudo. Na verdade, eu acabei fazendo colégio técnico mecânico, Uau! né? Não cheguei a fazer engenharia, mas esse fascínio pela tecnologia, né? Uhum. Essa questão hoje com a cirurgia robótica, com a precisão, acho que de certa forma influenciou sim, Que né? legal. E foi isso, foi um bom caminho que eu acabei tomando, eu acho. Legal, legal. E a gente vai falar bastante sobre obesidade, Sim. cirurgia bariátrica, cirurgia robótica também. E eu quero começar te perguntando quais são as principais causas da obesidade, né? Acredito que a obesidade é algo que assola aí a humanidade, né? Uma doença, né? Então, você consegue explicar tanto o início ali, né? Do processo para identificação, como as causas da obesidade para a gente, por favor? Diego, essa é uma questão bem complexa, né? Hoje, 13% da população mundial ela é cometida por obesidade moderada ou grave, né? E os fatores são diversos. Então, nós temos desde componente genético, o ambiente é muito importante, né? Fatores relacionados ao estilo de vida, Sim. e fatores que a gente ainda está começando a entender. A influência, por exemplo, das bactérias que moram no nosso intestino. Existem alguns estudos que falam que isso poderia influenciar a questão da obesidade. E, naturalmente, questões emocionais, questões psíquicas, né? Então, é esse o encanto desta doença tão prevalente, que é uma doença multifatorial e, naturalmente, com um acompanhamento que precisa ser bastante cuidadoso. E altamente complexa também, né? Altamente complexa, e talvez por isso que, diferente de outras doenças, nós não tenhamos um tratamento com remédios que seja realmente efetivo, porque as causas são múltiplas. E dentro do âmbito da obesidade ainda existe muita questão do preconceito, né? No sentido de as pessoas ainda não entenderem, né? Não associar a obesidade como uma doença em si, né? Assim, é uma patologia? Como é que a gente pode, assim, para um leigo, entender sobre a obesidade de uma forma mais didática, assim, mais... Essa pergunta é crucial. Então, os pacientes chegam ao meu consultório com uma carga emocional muito grande, né?
Essa é a primeira conversa que eu tenho com os pacientes. Então, o paciente chega com diabetes no consultório ou ele teve uma questão de hipertensão e o médico não recrimina, a sociedade não recrimina, né? O paciente com obesidade ele é recriminado, né? As pessoas e até alguns profissionais não entendem a complexidade dessa doença. Claro, ela tem relação com os fatores comportamentais? Tem. A falta de atividade física é um fator importante? É. A dieta é de forma inadequada, né, com excesso de calorias? Impacta? Impacta. Mas nós estamos também tratando de fatores metabólicos, fatores genéticos que impossibilitam que o paciente consiga manter-se no peso ideal. Então, essa recriminação de que o paciente é um preguiçoso ou que ele não atue de forma correta para tratar da sua própria saúde é inadequado e desmotiva as pessoas a buscarem o melhor tratamento. Então, a primeira coisa a ser falada é que obesidade é doença e, para tanto, precisa de um acompanhamento com pessoas especializadas. E é até um termo forte, até quando aqui no papel do entrevistador, você vai associar obesidade a uma doença, você dá esse nome até um tanto quanto complexo, mas é a realidade, né? É uma doença de fato, né? Que precisa de um tratamento adequado, né? É uma doença e eu acho que isso tira muito da sobrecarga sobre o paciente. Né? Desmistifica, mostra caminhos, né? Porque o paciente ele fica, além de sofrer da doença, ele sofre com aquele preconceito que você falou, sim, de que ele é o culpado pleno da condição que ele está, quando de fato não é, né? E ele precisa de ajuda. É um caminho que ele precisa percorrer apoiado por outros profissionais, pelo cirurgião, pelo psicólogo, pelo nutricionista, né? Por toda a equipe multiprofissional. Perfeito. E buscar ajuda é fundamental. Perfeito. E tem alguma... Eu sei que tem essa questão da busca pelos profissionais, mas existem alguns cuidados, tanto para trabalhar no sentido da prevenção, como de identificar isso, assim, como eu consigo identificar se eu tenho essa doença, né? Existe alguma formatação, um passo a passo ali, algo que eu consiga identificar a ponto de ir buscar realmente ajuda nesse âmbito? Isso é bastante complexo, viu, Diego? Vou só colocar uma posição para você. Por exemplo, existem alguns estudos de gêmeos idênticos criados em famílias diferentes, em locais diferentes. E essas pessoas, elas acabam tendo, ocasionalmente, um dos gêmeos tendo obesidade e o outro não. Por quê? Porque apesar do fator genético, tem o fator da situação, do meio, né? Então, é uma doença muito complexa, né? Onde o meio, a genética, os hábitos influenciam. Claro, a grosso modo, uma alimentação balanceada, um estilo de vida equilibrado, né? Atividade física de forma constante, isso tudo favorece. Mas, infelizmente, isso não é garantia de uma vida num peso ideal, de uma vida saudável, né? E por isso a complexidade desse problema que é a obesidade. E a gente vive um momento crucial na comunicação, né? Eu acredito que um dos assuntos que são mais abordados nas mídias sociais, por exemplo, é a perda de peso, né? Aquele padrão, aquele estereótipo ali de beleza associado a um peso ideal, né? E a gente sabe que muitos influenciadores colocam pressão nesse sentido, né? Como o paciente chega no consultório, ele absorve isso, ele comenta sobre, ele traz alguma referência, isso é fundamental para despertar o interesse do paciente em tratar a doença, ou você acha que é mais prejudicial, no sentido de trazer uma carga emocional, um peso ali que talvez ele não consiga carregar por conta do comparativo, né, ali do elemento de comparação? Sabe, Diego, essa preocupação nós vemos mais nos pacientes que têm o sobrepeso. Tá. Né? Então, é aquele paciente que tem um peso a mais, mas não chega a ser o paciente com obesidade grave, com obesidade mórbida, que é a maioria dos pacientes que chegam até nós.
o paciente com obesidade grave é aquele que me procura porque ele não consegue sentar e cruzar as pernas. Ele me procura porque ele não está conseguindo mais brincar com o filho, ele se sente cansado, ele perdeu, relato deles, né? Eu perdi a dignidade, doutor, porque eu não consigo passar mais na catraca do ônibus, porque o meu peso não permite, né? Então, basicamente, o paciente quer voltar a ter uma vida normal, mais do que questões estéticas. É voltar a poder amarrar o tênis, né? A brincar com o filho, a ter mais disposição no trabalho, né? Então, é esse o perfil dos pacientes que acabam nos procurando. Que incrível. E aproveitando para entrar dentro da cirurgia bariátrica, né? Quais são os requisitos para ter para estar dentro desse formato, né? Desse procedimento? Tem particularidades ali que o paciente deve buscar? Os que estão nos assistindo agora, eles conseguem, através desse seu feedback, né? Já ter ali umas... Claro que ele vai precisar agendar a consulta, mas ele já consegue entender o seu perfil, se ele já está adequado para esse tipo de procedimento cirúrgico? Sim. Atualmente nós usamos uma medida chamada IMC, que é o Índice de Massa Corpórea. Então, como é que nós calculamos o IMC? Pega-se o peso do paciente em quilos, divide-se pela altura em metros e, novamente, o resultado divide-se novamente. Então, por exemplo, a pessoa pesa 100 quilos e tem 1,60 m. Então, 100 quilos dividido por 1,6, o resultado divide-se novamente por 1,6 e o valor final é o IMC. Perfeito. IMC a partir de 40, com o paciente já tendo histórico de tratamento sem sucesso, indicação de cirurgia bariátrica. Ou o paciente que tem o IMC a partir de 35, que classifica-se como obesidade grave. Esse paciente, quando é acometido por comorbidades como hipertensão, diabetes, síndrome do ovário policístico e outras, também é indicado cirurgia bariátrica. Nós também temos aquele paciente com índice de massa corpórea a partir de 30, mas com diabetes grave, sem sucesso no tratamento clínico. E esse paciente também pode se beneficiar da cirurgia bariátrica ou cirurgia metabólica, que acaba sendo o mesmo procedimento. Né? Sim, então, a grosso modo, são essas as indicações. Perfeito. E já conversei com algumas pessoas que provavelmente estão dentro desses requisitos e é muito comum a gente ouvir dessas pessoas aquele argumento: não tenho coragem, isso é muito sério, né? O que pode acontecer depois? Você consegue, doutor, falar um pouco sobre o passo a passo da cirurgia em si, assim, quanto tempo da primeira consulta até o dia do paciente entrar ali no centro cirúrgico, o que é que vai acontecer durante a cirurgia? Claro que, né, cada cirurgia, eu acredito, tem a sua particularidade, mas a grosso modo, e o que vai acontecer depois, né? Como é o pós-cirúrgico, só para a gente tentar aqui de uma forma mais resumida, desmistificar, né, essa questão do receio, né, do medo de fazer a cirurgia. Legal. Em si. Então, Diego, eu sempre falo para os pacientes que a cirurgia ela é uma arma poderosa para ajudar no combate da cirurgia, no combate da obesidade, né? Ela não vai fazer mágica. Eu brinco até que a cirurgia não vai deixar o seu marido mais bonito, não vai deixar o seu chefe mais bonzinho. Ela vai te ajudar a emagrecer e não só a emagrecer, mas a continuar magro com o passar do tempo. Isso é fundamental. E também brinco que eu acabo virando sócio dos pacientes, sócio no processo da cirurgia bariátrica. Então, eu contribuo com a cirurgia e o paciente contribui com alguma disciplina de mudança de dieta, de mudança de atividade física, né? Caminhadas, algum tipo de exercício. Então, o paciente chega até nós e ele passa pela avaliação da equipe cirúrgica e de toda a equipe multiprofissional, que são os nutricionistas, cardiologista, psicólogo, faz uma série de exames, endoscopia, ultrassom, exames de sangue, tudo isso para quê? Para que eu possa entender melhor o paciente, para que eu possa ver qual que é o perfil dele, para poder corrigir alguns problemas. Esses problemas, quando corrigidos, eles determinam uma redução de risco.
estamos falando de uma cirurgia, Sim. né? Naturalmente, essa cirurgia ela implica em riscos, e quanto mais conhecimento tivermos dos pacientes, quanto mais acertos forem feitos, mais seguro o procedimento. E também para avaliar qual que é a cirurgia que se adapta melhor, né? Existe mais de um tipo de cirurgia bariátrica, e nesse momento a gente escolhe de forma conjunta qual que é a cirurgia mais adequada. Esse processo geralmente demora por volta de 3 meses, né? 2 meses, né? Até. Passado por isso, conversamos, escolhemos o procedimento e é feito o agendamento, né? O paciente ele interna num dia, ele é operado neste mesmo dia, geralmente fica 24 horas de jejum. Estando tudo bem, introduzimos uma dieta líquida. E ele, aceitando bem a dieta, vai para casa. E daí continua o processo em casa. E é um processo contínuo. É um processo por etapas, Certo. né? Então nós fazemos a progressão da dieta. Ele começa com uma dieta líquida, meio copinho, caldinho, Gatorade, água de coco. Mantém isso por 2 semanas e vai progredindo para a dieta pastosa, para a dieta mais sólida, né? E a partir dos 30 dias ele praticamente tem uma dieta normal, claro, com uma restrição de volume, e vai progredindo, né? E no início do podcast a gente falou que a obesidade é uma doença, né? A obesidade tem cura? Infelizmente não, mas nós conseguimos ofertar um controle, né? Qual que é esse controle? A cirurgia ela funciona muito bem por 1 ano, 1 ano e meio, que é o suficiente para o paciente perder o excesso de peso, mudar os seus hábitos alimentares, mudar os seus hábitos de atividade. E quando isso acontece de uma forma convicta, os resultados são persistentes e a gente consegue manter o paciente magro por longo tempo, pelo restante da vida. Mas não é uma garantia de cura, e isso é importante. Por isso que eu sempre, como falei para você, falo que nós viramos sócios dos pacientes. Eu entro com a cirurgia e o paciente entra com a mudança de estilo de vida. Nós sabemos que no começo é bem difícil, né? O paciente com 150, 140 quilos, você fala, olha, você tem que ir no parque, tem que caminhar no parque. É difícil, dói o joelho, dói a perna, mas quando ele emagrece, isso daí é possível. Então, essa manutenção precisa ser constante e para o resto da vida. Perfeito. E aí entrou a questão da tecnologia, né? Eu acredito que a medicina evoluiu muito, principalmente nesses últimos anos, e a questão da cirurgia robótica, né? Quais são as principais diferenças da cirurgia robótica para cirurgia convencional, né? Em que momento a robótica é mais indicada? Perfeito. Na verdade, nós temos 3 formas de cirurgia, né? Nós temos a cirurgia convencional, que é a cirurgia com corte, aquela onde nós abrimos a barriga do paciente e é feita com a própria mão do cirurgião. Essa é uma cirurgia que está cada vez mais em desuso, né? Talvez em alguns serviços públicos ainda se faça. Existe a cirurgia laparoscópica, onde ela tem pequenos cortes, onde o cirurgião introduz algumas pinças e opera assistindo um monitor de vídeo, né? Ele utiliza essas pinças, olha no monitor e faz a cirurgia. E nos últimos anos veio uma verdadeira revolução, que é a cirurgia robótica, onde os cortes pequenos, os furinhos são feitos, mas o cirurgião não conduz essas pinças. Essas pinças são acopladas em um robô e o cirurgião fica ao lado do paciente controlando o robô. Daí você vai falar, mas o que isso traz de benefício? Bom, primeiramente, o cirurgião opera sentado, confortável, olhando um aparelho que a gente poderia dizer que seria quase uma realidade virtual, onde ele está praticamente imerso ao abdômen do paciente. Uma visão de 3 dimensões. Então, eu consigo ter muito mais detalhe, eu consigo individualizar melhor as estruturas. Isso naturalmente dá mais segurança. Os meus movimentos, eles são filtrados pelo robô. Não tem tremor, não tem imprecisões. Então a cirurgia ela fica mais exata. Isso determina menos dor, isso determina uma recuperação mais rápida, menos perda de sangue. Então isso é um avanço gigantesco. Especificamente
na cirurgia bariátrica, ela possibilita que obesos, os superobesos mórbidos, índice de massa corpórea 70, né, os pacientes com 200 quilos, 180 quilos, possam ter uma cirurgia tão segura quanto os menos obesos. Então, ele favorece que os superobesos consigam operar de forma segura. Uau, que incrível, né? Muito bacana. E você tem especialidade tanto na laparoscópica Sim, quanto na sim. cirurgia robótica. Exato. E é uma possibilidade, é um recurso a mais, né, para a segurança e para o sucesso dos nossos pacientes. Eu penso que só a vantagem do tempo de recuperação ser menor, né, e ser menos invasivo também já faz toda a diferença, né? Sim, é espetacular. Que legal. Né? Que legal. Eu estou curioso para saber sobre casos emblemáticos, né, ali, casos que aconteceram dentro do consultório que você falou assim, uau, nem eu esperava esse resultado. Teve algum caso assim que foi único, que você olhou e falou assim, uau, ter escolhido essa profissão fez toda a diferença na minha vida, né? Você consegue lembrar de algum caso? Puxa, Diego, são vários, a gente poderia ficar a tarde toda conversando. Uhum. Mas eu gostaria de falar de um caso que eu atendi há algumas semanas, de uma paciente que pesava 158 quilos. Ela passou 16 meses depois da cirurgia e ela voltou com 67 quilos. Ela perdeu 91 quilos. Uau. Ela tinha um MC por volta de 55 e o sonho dela era patinar com a filha. É uma professora. E por que eu gostaria de falar sobre essa paciente? É uma paciente que perdeu, só para a gente ter uma ideia, 91 quilos são 18 sacos de arroz. Né? É muita coisa. Nossa. E ela retornou super feliz, teve um impacto muito importante, ela voltou a brincar com a filha dela, mas ela trouxe também uma mágoa, que eu gostaria de que as pessoas soubessem. Ela estava super feliz, e ela, indo para o consultório, ela falou, doutor, olha o que eu escutei no programa de rádio, falando sobre obesidade, e o especialista na época falou que quem fazia cirurgia bariátrica havia roubado no processo, havia burlado, talvez não burlado, mas pegou o caminho mais fácil. Um atalho. Né, um atalho. Assim. Uhum. E isso havia magoado ela, porque é um caminho onde o paciente precisa se empenhar muito. E que atalho, né? Se falta porque e daí, na nossa conversa, surgiu, puxa, o paciente tem câncer, ele tem uma doença, ele procura fazer quimioterapia e ele venceu o câncer. A sociedade não aponta o dedo e fala, olha, você venceu o câncer, mas você teve uma ajuda. O paciente tem uma perna amputada num acidente e volta a andar com uma prótese. Ninguém fala, olha, você está roubando, você está andando, mas você foi ajudado. Né? Eu acho muito importante que seja desmistificado isso. Eu insisto, a obesidade é uma doença e, como tal, precisa ser tratada. Né? E acho que não tem que ter, não é demérito nenhum precisar de um recurso que nós temos, né? Que é a cirurgia bariátrica. Então, isso daí eu acho que eu gostaria muito de marcar isso. Né? Que se a pessoa tem um problema, tem uma doença, procure o especialista. Aí, uma vez que ela tem o direcionamento do especialista, ela cumpre os requisitos ali, no sentido de fazer a sua parte, os resultados eles vão surgir. Né? Exato. Que bom. A gente está caminhando para o fim, essa conversa maravilhosa. Inclusive, os próximos temas a gente até vai... Pretendemos trazer pessoas para falar sobre, né, os seus testemunhos, né, os seus relatos. Vai ter muita história. Né? Muitas histórias que vão ser compartilhadas. E eu quero encerrar, doutor Demetrios, trazendo uma visão do futuro. Né? A gente está no final de 2023, os últimos dias de 2023, caminhando aí para 2024. Como você visualiza o futuro da cirurgia bariátrica, já que foi a nossa ênfase, né, da conversa, como você enxerga a cirurgia bariátrica nos próximos anos ali, né, o que pode vir ali de inovação e sobre o seu futuro também, assim, eu gosto de fazer sempre essa pergunta quando eu estou no papel de entrevistador, porque eu imagino daqui a 3 anos, 5 anos a gente assistindo esse programa, a gente vai olhar e falar assim, uau, realmente está acontecendo exatamente o que a gente conversou há anos atrás, né? A gente está em 2023, mas precisamente nos últimos dias. Então, quero deixar esse final aí
E é claro, como a gente está trazendo uma visão de futuro, a gente não tem essa responsabilidade de trazer uma informação extremamente concreta, né? Uhum. É uma previsão. Então, eu gostaria de te ouvir nesse âmbito. Bom, eu acredito que a cirurgia bariátrica deva crescer bastante, né? Infelizmente, a obesidade é um problema grave e em expansão. Então, acho que teremos muito espaço para a cirurgia bariátrica. Eu acredito que cada vez mais ela deve estar acessível para as pessoas, tanto por conta do barateamento, né, da cobertura de convênios e tudo mais, quanto com a conscientização das pessoas, né, a quebra desses tabus, o acesso das equipes médicas. Eu acho que isso deve melhorar bastante. Quanto ao meu futuro, essa é a minha paixão, né? Cirurgia, medicina é minha paixão, é o que eu gosto de fazer, impactar positivamente a vida das pessoas, as histórias que vêm, a saúde. Então, eu gostaria de cada vez poder fazer mais, cada vez poder ofertar mais isso, que é uma via de dupla mão, né? A gente oferece saúde e tem um reconhecimento, tem uma satisfação muito grande. Isso, para mim, é o que importa e quero fazer cada vez mais no futuro. Que bom. Eu tive a honra de entrevistar o Dr. Demetrios Germini, esse médico brilhante, super humano. Olha, eu sou um admirador. Parabéns pelo seu trabalho, pela sua missão de vida, pelo seu propósito. É uma honra ter tido esse tempo aqui, né? E a gente tem tido também o privilégio de desenvolver a comunicação do doutor. E espero que muito em breve a gente grave mais podcasts, né? Ele vai ter um programa próprio dele, né? E já tem um canal no YouTube, já tem mídias sociais relevantes. Você que está nos assistindo aí, dê um Google, Dr. Demetrios Germini, você vai ver que tem bastante conteúdo compartilhado que vai ser importante para você. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Demetrios. Volte sempre aqui no nosso estúdio. Estaremos sempre aqui. As portas estão abertas, tá bom? Muito obrigado. Prazer.